CTPod. Conhecimento, tecnologia, networking e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do CTPod. Eu sou Ana Lara Becker e eu estou aqui com a minha co-host Emily. Oi Emily, tudo bem? Oi Ana, oi pessoal de casa. Então sejam bem-vindos aí a mais um episódio da nossa 5ª temporada, que está recheada de muito conteúdo bom. E hoje a gente está aqui para comemorar uma data muito especial, o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência e na Tecnologia. Então, a gente sempre gosta de trabalhar essas datas comemorativas para trazer a importância dessas áreas, das meninas trabalharem. Aqui no CTP a gente busca trabalhar muito isso da igualdade de gênero, das mulheres também conquistarem seus espaços. E a gente está aqui com duas convidadas muito especiais, que são da área, que têm um conhecimento enorme e elas vão compartilhar com a gente um pouquinho como que foi essa trajetória delas. Então, eu estou aqui com a doutora Maruan. Oi, doutora, tudo bem? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. E a doutora Renata, tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer, muito obrigada pelo convite. Eu queria que vocês contassem um pouquinho quem são vocês para o pessoal conhecer. Vocês têm um currículo maravilhoso, as duas, então contar um pouquinho quem são vocês, com o que vocês atuam. Se puder começar, doutora. Claro, posso começar. Então, meu nome é Maruan, eu sou física de formação, depois eu fiz uma especialização em física médica, tecnóloga em radiologia também, e daí eu fui me especializando na interação da matéria com a radiação. Então, eu acabei fazendo MBA, mestrado e doutorado na área, e atualmente eu estou como coordenadora de pesquisas clínicas e condução de estudo no setor de pesquisa clínica do Hospital São Vicente de Paulo. Perfeito, doutora Renata. Eu sou médica veterinária de formação, a minha área de atuação é em endocrinologia, as minhas pós-graduações são na área de reprodução animal, de fisiologia humana, de farmacologia endócrina, e na Unicentro eu sou responsável pelo laboratório de toxicologia reprodutiva e biologia molecular e oriento trabalhos e alunos interessados em desenvolver projetos nessa área no programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas e também em fisiologia. Esse é um programa da Federal do Paraná, em Curitiba, que eu sou também do corpo docente. Perfeito. E, pra gente falar aqui um pouquinho sobre as meninas na ciência, como que vocês, lá na época da escola, ou foi mais pra frente, como que vocês foram se descobrindo com vontade de entrar nessa área? Eu sempre fui uma criança travessa, curiosa, moleque, Jogava bola, brincar de coisas assim mais estereotipadas femininas nunca foi o meu forte. Tava sempre com o joelho todo ralado. Eu sempre fui muito curiosa e sempre gostei muito de estar fazendo coisas atividade física, mas nunca parei para pensar, não fazia parte do meu universo ciência. Eu não venho de uma família que historicamente tinha pessoas de formação, Eu venho de uma família mais humilde, eu estudei em escolas públicas, eu sou paulistana, estudei em escola pública. Em determinado momento, aquela coisa da paixão por animais me levou à medicina veterinária. Ingressei na medicina veterinária da Universidade de São Paulo, e lá que eu comecei a ter um pouco mais de contato e ter contato com a pesquisa. Mas na época que eu fiz a graduação, eu estou hoje com 51 anos, Isso aqui às vezes não aparenta, mas sim, já tenho filhos adultos, já tenho filhos adultos graduados, com a sua vida profissional. Naquela época a gente tinha até professores que ainda não tinham titulação, então o Brasil ainda estava num crescente, a gente tinha poucos programas nacionais, então os alunos da graduação ainda não tinham tanta oportunidade como tem hoje. Então eu gostava de pesquisa, eu cheguei a fazer iniciação científica, mas a minha formação, no fim das contas, acabou sendo mais para o mercado. Eu fui atuar como médica veterinária e eu trabalhei em outras áreas diferentes do que eu trabalho hoje. Eu sou especialista em gestão agroindustrial também, eu trabalhei nessa área por alguns anos até me voltar hoje para o que eu estou fazendo e que eu gostei, que é a área de fisiologia humana. Mas é um caminho assim que o fato de eu ser mulher nunca me impediu de desenvolver nada. Então as oportunidades, elas sempre aparecem, na universidade, a gente não tem nenhum tipo de discriminação. O que eu percebo, o que a gente percebe é que às vezes
A gente tem alguns entraves, né? Então, talvez as meninas, nesse momento em que elas estão tendo essa oportunidade de se desenvolver, ainda na educação fundamental, no ensino médio, também não tem alguém para se espelhar. Talvez não tenha algum futuro, alguma coisa que enxergue na educação superior, no ensino superior e na pesquisa, um futuro que possa mudar suas vidas. A universidade muda a vida, a formação muda a vida. Então, se o mundo está difícil hoje para quem tem de título, imagina para quem não tem. Né? Mas o que a gente pode garantir, como história de nossas vidas, é que você tem que estar preparado para a guerra. E quanto mais ferramentas você tiver, melhor para você, para os meninos, para as meninas, para todo mundo. Então, essa dificuldade, né, a gente tem uma educação muitas vezes estereotipada para exercer funções domésticas, para você ter uma vida voltada para a parte pessoal e esquece que o profissional faz parte do pessoal. O profissional não é uma coisa, se der eu vou trabalhar, se der eu vou estudar. Não, isso tem que fazer parte da vida das meninas já desde o começo. Isso tem que ser colocado como opção de vida já desde lá da educação fundamental, da educação infantil, ter essa perspectiva. Porque depois, quando a gente tem um público feminino já na universidade, a gente já está com um público que passou por esse sarrafo, que passou por essa peneira. Então, já é uma outra condição de trabalho. Eu oriento hoje várias meninas, várias mulheres, né? As minhas egressas de doutorado, todas estão trabalhando na área de formação. Então, a gente percebe que existem lacunas que precisam ser melhor exploradas. E essas meninas que ainda estão na sua faixa de pré-adolescência, adolescência, precisam ter contato. Precisam saber que isso muda a vida, que isso faz parte da vida. Que a gente pode conciliar, ter uma vida pessoal e que a profissão faz parte disso, é uma realização. A gente não pode ficar restrito a achar que é só, eu vou fazer até eu concluir o ensino fundamental e a minha vida acabou por aí, vou arrumar um emprego e acabou. Não, tem que ter ambição. Aí a gente tem oportunidade. A Unicentro é uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Então a gente tem cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento. E hoje a gente tem cursos de pós-graduação também em todas as áreas do conhecimento. Então a gente tem a capacidade de estar desenvolvendo a região. E essas meninas que já chegam lá, foi o que eu falei, muda a vida. Muda a vida a partir daí. Então, a minha história, meio que ela se confunde com os lugares que a gente acaba passando, as experiências que a gente traz. Algumas coisas não são boas, a gente tenta melhorar, outras coisas que são boas, a gente tenta aperfeiçoar. Eu tive várias mulheres que me orientaram, e elas vieram de uma outra geração e passaram por realidades muito duras. Porque você, uma mulher tendo que ocupar uma posição que originalmente é de homem, é masculina, ela tem que se provar mais. Ela é mais rígida, ela quer mais resultados. Então isso torna o processo mais, não mais dificultoso, mas às vezes mais dolorido. Né? Então, mas são épocas diferentes. Né? Eu acho que a gente agora já está em outra época de desenvolvimento. Então, tudo isso, todas essas pessoas me moldaram, as instituições que eu passei moldaram e moldam a pessoa que eu sou hoje aqui na Unicentro. Mas o que eu queria, eu acho que o mais positivo é a gente tentar passar para essas meninas que a ciência compensa. Investir ano das suas vidas estudando, seja lá qual for a área, a gente pode fazer ciência em qualquer área do conhecimento. Vale a pena, isso muda a vida. E você ter controle disso te dá poder, seu empoderamento. Porque você passa a ter opinião, você passa a ter o seu salário, um bom salário, você não depende de terceiros. Isso é empoderamento feminino, é realização. E a partir daí tudo se encaixa, a tua vida pessoal se encaixa, você quer ou não ter filho se encaixa, quer ter marido ou não se encaixa, quer namorar com uma menina, com um menino, seja lá o que for, todo o resto se encaixa. Mas você tem que saber, tem que ter essa oportunidade, né? Tem que ir atrás. Não é fácil. Não é fácil, não é um caminho fácil, mas é um caminho possível e é possível aqui em Guarapuava, na nossa região. E pra você, Mara, como também foi essa experiência? Olha que engraçado, eu não sabia que a doutora Renata era paulistana, eu também sou. Bem, estudei na Universidade de São Paulo, mas dentro da minha família a gente já tinha essa cultura mais voltada para ensino e para ensino superior. Minhas avós, duas educadoras, então a gente tinha esse lado mais forte. Mas da mesma forma que a doutora Renata, eu também não pensei em fazer ciência e pesquisa no começo, né? Eu entrei já rompendo
todo o paradigma da minha família são quase que todos da área de direito, e eu fui para física, ninguém entendeu nada, né? Mas durante o curso eu tenho 47 anos, então também sou da mesma época da doutora Renata, né? Então, na minha época também não era muito fácil a gente fazer pesquisas dentro. A faculdade tinha iniciação científica, como disse, mas não era tão forte, né? Só que eu tive a oportunidade de já ir para a área da radiação. Então, a área da radiação, ela exige um pouco mais de conhecimento, um pouco mais aprofundado, por conta mesmo da sua utilização. A sua utilização a longo prazo, ela pode causar aí alguns malefícios, né? Então, a gente precisa pesar o benefício com o malefício e toda essa questão. E aí eu acabei indo para os estudos na área da radiação, não na área da física, e aí acabei começando a gostar da pesquisa, ia pesquisar, ia fazer ciência, e enfim. Mas o que a doutora Renata pontuou, e isso é uma coisa que eu até gostaria de reforçar, é que quando eu fiz física, por exemplo, eu era a única mulher da turma, né? Já era um mundo majoritariamente masculino, né? Mas algumas amigas minhas, elas pararam ali no meio, não só por não terem referências, porque não é fácil você ter referência. Hoje em dia, sim. Hoje em dia, nós temos muitas mulheres como docentes em grandes universidades, universidades públicas de qualidade, como a Unicentro, né? Nós temos. Mas, antigamente, meus professores, eles eram todos homens. E as minhas amigas pensavam assim, não, eu acho que eu vou casar, eu vou ter filhos e vou ser feliz assim. Dá para ser feliz assim também, mas aí a gente perde o ponto que a doutora Renata falou. Daí você vai ter que ser casado e vai ter que ficar dentro de casa e vai ter que adaptar ali, porque você não tem o seu bom salário, você não tem a sua liberdade de ser quem você é, né? E muitas foram deixando ali no meio do caminho. Muitas meninas, ainda é um problema de saúde pública, eu sou da saúde, eu acabo indo muito por esse lado também, a gravidez na adolescência. Isso interrompe um ciclo que poderia ser um ciclo vitorioso. Então, também precisamos pensar nessa parte da saúde pública, porque os meninos, eles não param a vida deles, né? Então, as meninas param, elas têm a licença maternidade, muitas vezes com a chegada do bebê, muda muito a rotina e elas largam, né? Então, eu acho que, como a doutora Renata bem colocou, não é um caminho que ele é mais dificultoso, ele é mais cheio de obstáculos, porque nós temos algumas coisas que nós paramos para priorizar. Então, eu acho que além da gente precisar ter em quem se espelhar, a gente precisa ter um planejamento, né, para ver o que a gente quer, né, e aonde a gente quer chegar. Aí a gente falando, né, então, do Dia das Meninas e Mulheres na Ciência, a gente estava vendo e 33% das pesquisadoras a nível global, né, são mulheres. E aí a doutora Renata comentou agora, vocês duas são docentes, né, são duas professoras, e você tem muitas orientando as mulheres, né, e essa é uma realidade para vocês duas. Como é que vocês veem essa inserção? Porque a gente já comentou que é uma coisa que está mudando, que quando as meninas vão para a universidade, realmente já passa ali por esse filtro, mas as duas áreas de vocês, elas acabam indo para a saúde, né, apesar da sua formação ser medicina veterinária e a sua física, vocês atuam ali na saúde. A presença feminina nesses espaços, como é que vocês têm visto? Bom, na minha área houve uma pesquisa recente, agora de 2021, então bastante recente, 72% da turma de egressos para o curso superior em tecnologia e em radiologia são mulheres. E na área de radiologia médica, nós temos aí um número de 67% de mulheres médicas radiologistas. Então, dentro da área da radiologia, nós somos maioria. Né? Houve um tempo que não, quando começou ali, porque tinha muito essa história de a mulher engravida e daí a gente tem que tirar ela do setor da radiação e tem que mandar para o administrativo. Então isso gerava uma confusão em escalas, né? Hoje em dia já não, hoje em dia a gente tem como mudá-la para um setor de radiação não ionizante, né? E protegê-la ali dos danos possíveis. Então, hoje, esse estudo é de 2021, inclusive eu falei sobre ele numa palestra que eu dei esses dias, né? Sobre a inserção das mulheres, né? E parar para pensar que na radiologia,
quem é a nossa grande inspiradora é uma mulher, é Marie Curie, que é a única pessoa, não é nem a única mulher, é a única pessoa que tem 2 Nobéis em 2 áreas diferentes. Então, acho que esse é o caminho, né? Não foi nada fácil para ela. Não foi absolutamente nada fácil, né? A gente vem desse histórico em que a mulher era proibida de ocupar os cargos. Exatamente. Então, a mulher não podia ter o cargo de docente do ensino superior. E também nos laboratórios de pesquisa, a mulher também era uma função subalterna. Independente do que ela exercesse dentro do laboratório, o reconhecimento não existia. Então, por exemplo, a gente sabe do DNA de Watson e Crick, certo? Mas cadê a terceira pessoa ali, que foi a mulher que viabilizou aquilo? Desculpa, eu não vou saber o nome dela agora de cabeça. Então, a gente tem vários exemplos, né? Tem até um filme muito interessante daquela viagem para a Lua, em que aquelas mulheres negras fazem os cálculos, né? Então, assim, do tempo. Sim, a gente tem inúmeros exemplos de como o trabalho das mulheres ele era meio que... E aí você sempre tem a figura masculina levando crédito por tudo. Hoje a gente tem uma figura bem diferente. Hoje a gente tem até uma questão legal. Então, se eu tenho no meu laboratório pessoa A, B, C, D e E que realizaram parcialmente, mais ou menos, determinado estudo, isso vai ser publicizado, todos têm que ser citados. Todos têm que ter qual foi o seu papel, né? Existe chama credit, que a gente tem que colocar para cada autor, o que ele fez, o quanto ele contribuiu, mas todos aparecem. A gente não tem mais, graças a Deus, né? Porque quando a gente pega esses trabalhos da década de 50, tinha 1, 2 autores. Aí você pensa, gente, como que esse fulano trabalhou com 2 autores? Como que ele fez isso sozinho? Não, ele não fez sozinho. Tinha lá mais 30, 40, 50 pessoas, mas que não levam nenhum crédito. Então hoje a gente tem uma parte que até juridicamente a gente tem que colocar todo mundo. Então se aquele aluno trabalhou, independente de ser um colaborador meu de uma universidade famosa, ou ser um aluno do primeiro ano da iniciação científica, do primeiro ano de graduação, se ele trabalhou, ele leva o crédito no trabalho, tá o nome dele lá. Então a gente tem uma mudança até assim, de pensamento, de forma de conduzir, e também hoje amparada legalmente. A gente teve alguns casos aí que na área acabam ficando mais publicizados, né, de problemas jurídicos, porque o nome do fulano ou do ciclano não apareceu no trabalho. Então, isso, ao meu ver, né, pelo menos na minha forma de trabalhar, isso já não é mais tanto problema, né? Se você trabalhou, você tem que ter teu nome lá, então reconhecimento. É que antes a gente não tinha, a gente não podia exercer esses cargos, essas funções. Então, você imagina, como que você vai investir tua vida numa carreira, sendo que você nunca vai subir para nada? Você tem uma formação de uma área, você é química, vamos dar um exemplo da Marie Curie. Foi uma luta absurda para ela ter autorização para trabalhar e ter o laboratório, né? Ela não poderia ser professora nunca, simplesmente pelo fato dela ser mulher. Então, a humanidade não foi assim sempre. Né? Eu não sou historiadora, nem antropóloga, nada disso, mas o pouco assim, que eu li do assunto, a gente sabe que existiram momentos da humanidade que priorizaram a figura masculina, né? A figura masculina. E ficou muito fácil para eles, porque todas as coisas legais, né, estão lá. Você vê, a gente não podia, as meninas não podiam até pouquíssimo tempo atrás jogar futebol. Sim. Era crime. Então, que vida é essa? Então, a menina pode fazer várias outras coisas. Ela pode aprender a bordar, né? A tricotar, a cozinhar, a lavar e a passar. Mas ela não pode chutar a bola, porque é crime. Né? Então, a gente tem um caminho aí, que é até de uma história recente. Isso é recente no Brasil. Recente no Brasil. E a gente vê até pouco patrocínio, né? Nos campeonatos femininos, né? Não é tão publicizado como é o masculino. Então, o masculino, a gente tem aquela Copa do Mundo, todo mundo para. Né? No feminino, as pessoas assistem quando dá. Né? Ainda não temos essa cultura de respeitar. Né? Exatamente. Então, assim, todas como no vôlei, áreas, né? Não, o vôlei feminino. Não é? Não, mas, então, por exemplo, quem gosta, por exemplo, sei lá, de acompanhar tênis, uma partida de tênis feminina é muito mais interessante que o masculino. Muito mais, eu acho também. É que nem o vôlei, né? O vôlei masculino só nem porrada. Exato. Aí você nem vê, nossa, cadê? Quando vai já foi. Né? O jogo feminino é muito Ele é mais trabalhado, né? Ele é mais muito trabalhado, mais é muito mais inteligente, exatamente.
Mas eu queria também pedir para vocês deixarem um recado para as meninas que estão começando a entrar na área, ou pensando em atuar na área, ou crescer também, trabalhar como vocês atuam hoje. O que vocês têm alguma dica para elas, alguma mensagem para deixar aí, para encorajá-las mais? Ter perseverança, não deixar ninguém te diminuir, né, ir atrás, porque as dificuldades, às vezes, elas estão na própria casa da gente. Às vezes a gente acha que vai encontrar uma dificuldade externa, mas às vezes já começa dentro da própria casa. Ter perseverança, lutar pelo que acredita. Estudo, formação, nunca vai ser uma coisa ruim. Então, lutar, ir atrás. A gente tem oportunidades, a gente tem oportunidades aqui em Guarapuava e na região, a gente tem meninas de toda a região atuando nos nossos laboratórios. Para a gente é muito orgulho poder fazer parte dessa história, poder fazer parte da história de Guarapuava estar crescendo, das meninas estarem crescendo juntas, e quem sabe, como a gente estava falando antes, almejar os cargos maiores também. Eu sei que a gente está acabando, mas a gente, quando a gente se desenvolve, todo esse nosso histórico, os meninos ainda estão muito reticentes em dividir os cargos de liderança. Então, hoje, uma das nossas dificuldades é o teto de vidro, de vocês, como mulher, ser indicada aos cargos de comando. Mas é uma coisa que a gente está trabalhando, que é um movimento, que as pessoas têm que reconhecer, mas ainda é uma realidade. Então, desde lá do pré-primário até lá, uma pessoa sênior, uma pessoa já que está num outro nível de atividade profissional, a gente tem nossas dificuldades, mas o importante é continuar lutando, fazendo a coisa certa, ter perseverança e que compensa. A gente tem que ter formação, o mundo ainda paga melhor quem tem melhor formação. Então, tem que ir atrás de boas referências e não desistir. Eu complementaria, essa frase da doutora Renata com resiliência, porque muitos nãos podem vir, mas esses nãos, eles servem como lição. Não dá pra gente desistir, a gente precisa ser resiliente. Para nós o caminho às vezes tem mais obstáculos, mas ao final é muito compensadora. Eu olho para trás e vejo todo o caminho que eu trilhei e é bacana você lembrar de tudo desde lá de trás, desde quando eu achei que ia só dar aula mesmo, e que é maravilhoso, mas eu achava que eu ia dar aula só no fundamental e tudo bem, e era isso, e ver onde eu cheguei hoje e pensar também, quero corroborar essa frase também da doutora Renata, Guarapuava está em franco desenvolvimento, A universidade está em franco desenvolvimento, nós trouxemos muita coisa para o hospital, nós temos ali equipamentos de ponta nas imagens, Então, nós temos um mercado de trabalho crescente, nós temos vagas, nós temos tudo para crescer. Então, as meninas também têm tudo para crescer conosco. Perfeito. E para encerrar, vocês duas estão agora conectadas ao CTP, Nós temos aqui a parceria com a Unicentro, com o hospital. Como que vocês veem essa conexão de parque tecnológico, de ciência, tecnologia, e que nem vocês comentaram, para impulsionar esse desenvolvimento de Guarapuava? Como que vocês têm percebido isso? Essas conexões aí, essas parcerias para desenvolver uma pesquisa melhor para a população aqui e para o mundo, Porque essas pesquisas aí depois extrapolam. Com certeza. Quando nós abrimos a sala, eu inclusive falei isso no dia e eu gosto sempre de repetir, que nós acabamos formando um triângulo, são 3 pontas, O hospital, com as dores dele, com dificuldades, com questões mesmo a serem resolvidas, A Unicentro com todo o conhecimento, porque nós temos ali profissionais de excelência, A Unicentro, como a doutora Renata já falou, é uma universidade gratuita, mas de muita qualidade. Nós temos pesquisadores reconhecidos mundialmente, A doutora Renata é uma delas, inclusive saiu na lista, trazendo aí a expertise para desenvolver soluções, e oscila com a parte prática das soluções, Então, toda a parte teórica a gente pode desenvolver e pode acabar confeccionando, Como já foi feita as próteses aqui, nós fizemos a parte isso é bem da minha área, Então, nós fizemos lá a tomografia de um paciente, foi feito aqui a prótese do palato, para que a gente fizesse uma cirurgia minimamente invasiva e que essa paciente tivesse uma recuperação muito mais rápida. Era
um câncer bastante agressivo. Depois nós fizemos aqui agora uma prótese de olho, então também com materiais nobres, com materiais novos. Tem 4 amigos meus que estão fazendo mestrado e que estão desenvolvendo as soluções aqui. Então, eu acho que é uma aproximação de 3 grandes centros, né, para ainda aumentar mais o desenvolvimento da cidade, né. Então, como você disse, extrapolar a solução que a gente desenvolve para o hospital aqui, ela vai servir para um hospital fora, que também tem as mesmas dores, né. Então, eu acho que essa conexão nossa vem só para crescer, né? Só para melhorar. Perfeito. Minha opinião é similar, né? Só acrescentar que como membro da academia, né? A gente às vezes se fecha demais nos nossos... Não é porque a gente é arrogante, nada disso, é porque a gente é cobrado de uma forma assim. Por exemplo, eu sou bolsista de produtividade do CNPq. Então o CNPq me avalia por algumas coisas que eu tenho obrigação de fazer. Porque se eu sou bolsista de produtividade, eu me destaco nas coisas que ele avalia. Então eu tenho que ter aí um determinado número de publicações internacionais, eu tenho que ser palestrante em eventos internacionais, eu tenho várias coisas que eu tenho que executar para manter esse padrão. Então às vezes isso torna a nossa rotina dentro da universidade muito fechada. Porque você dá aula, você volta para o seu laboratório, você está fazendo os seus projetos e você está mantendo isso num ambiente, de certa forma, fechado. Vir aqui para o Sila é sair da caixa, pensar fora da caixa. Os projetos que a gente pode desenvolver aqui podem quebrar um pouco esse paradigma. Porque para a pós-graduação e para o CNPq, eu tenho que produzir aquele número de artigos. Mas para cá eu posso produzir um produto, um serviço. Eu posso pensar diferente, eu posso perguntar, né, isso que é o que a gente tem feito. Qual que é a sua dor? Vamos lá tentar resolver, independente do que o CNPq me cobra. Então a gente tem essa liberdade de pensar fora da caixa e de estar numa estrutura incrível. Então a gente está com a prospecção de novos laboratórios saírem aqui. Então o próprio fato da estrutura física de laboratórios de alta tecnologia estarem aqui já é diferente. Então, esse ano a gente vai ter laboratórios novos sendo montados aqui, não na universidade aqui. Então, qual a diferença disso? Na minha opinião, muita. Porque a gente vai fortalecer esse pilar. Não vai ser mais assim, a Renata precisa manter a produção dela X. Não é isso. Não é isso. O que está em jogo é a gente desenvolver essa característica orgânica do que precisa ser feito para esse conjunto se desenvolver. Não sou eu a questão é o todo, né? Então isso tem tudo. A população, né? A população, os problemas que vêm, né? A demanda que a gente tem. Hoje Guarapuava já é uma referência. Sim. Já tem pacientes vindo para Guarapuava. Quando eu tomei conhecimento disso, eu falei, gente, que coisa incrível. Né? Já tem pacientes vindo para Guarapuava para serem atendidos aqui. Sim. Aqui já está se tornando uma referência. Sim. Né? Então, fazer parte disso, né? Sim. Desenvolver soluções que sejam compatíveis com o que a gente tem de problemas nossos e pensar o futuro. Isso, o Sila Tech Park, essa conjunção, né, de mentalidade, isso aqui é muito ímpar. Isso aqui é muito ímpar. A gente não tem muitos outros casos para estar repetindo, né? É muito ímpar. Então, a nossa perspectiva, né, a nossa intenção é que tenha muito sucesso, que todo mundo seja feliz e que tudo isso se concretize. Né? Sim. Perfeito. E com as meninas participando. Exatamente, Ariel. Já temos 2 meninas dentro desse projeto, né, Renata? Das meninas jovens. Exatamente. Então a gente agradece muito a participação de vocês. Você pode contar um pouquinho dessa experiência. Eu tenho certeza que as meninas vão se inspirar muito com esses relatos de vocês. E parabenizamos vocês por essa data, né? Vocês são aí meninas e mulheres da ciência e da tecnologia. Estão atuando aí muito forte. Então, parabéns pela data e muito obrigada. Eu agradeço o convite, é um prazer, né, falar um pouco sobre a nossa história e um pouco sobre o que nós estamos construindo juntos aqui. Muito obrigada. Obrigada, eu também agradeço pelo convite, a oportunidade e estamos de portas abertas para receber as meninas e todo mundo mais que quiser conhecer
né, e participar dos projetos em andamento que serão realizados ainda. Perfeito. Muito obrigada. E já vamos deixar um podcast marcado para o final do ano para vocês contarem como que foi 2025 aí nesses projetos e nessas pesquisas e o que já evoluiu, já trabalhamos e quantas meninas, mulheres estão juntas no projeto. Ai, acho ótimo. Bom, então, obrigada, Ana. Obrigada, pessoal de casa que acompanhou com a gente, então, esse episódio em comemoração ao Dia das Meninas e das Mulheres na Ciência, dia 11 de fevereiro. E a gente aguarda vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! CTPod. Conhecimento, tecnologia, networking e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Apresentação e edição de Ana Laura Becker e Emily Franz. O CTPod é o podcast oficial do Silotech Park. Para mais informações, acesse ctp.org.br. Para sugestões, o nosso Instagram é @ctp.br. Essa gravação foi feita nos estúdios do CTP.